Bora desatar nó? Me diz uma coisa. Veja aí o seu sentir. Você já sentiu que a sua vida parece um castelo de cartas e só está tudo de pé porque você está segurando todas as cartas com as suas próprias mãos? Você controla a agenda, as expectativas dos outros, até a sua postura. Você está sempre buscando controlar, mas no fundo, você se sente insegura. Então, vem cá. Primeira coisa que a gente tem que entender, que existe uma diferença entre estrutura e controle. A estrutura é uma coisa muito legal, a gente construir uma estrutura para que as coisas funcionem, para que a dinâmica aconteça da melhor forma. Mas uma coisa é construir a estrutura, outra coisa é fazer força para controlar tudo à sua volta, porque o controle ele denota ausência de estrutura. Porque se existe uma estrutura, e nós vamos mergulhar nesse assunto, mas começa pensando por aí. Se existe uma estrutura, você está relaxada, está tudo certo, está tudo planejado. Você não precisa tensionar a sua necessidade de controlar. Se tem controle, não está atendendo a nenhuma estrutura, mesmo que você tenha pensado sobre ela. E uma imagem para você começar a se dar conta dessa diferença é pensar no seguinte: estrutura sustenta, beleza? E por isso que te permite relaxar. Agora, o controle endurece. E aí, assim, tudo endurecido, minha linda, não tem como relaxar, porque precisa estar ali colocando toda a sua energia para tensionar aquele endurecimento. E a sustentação não. Você está ali, tem chão seguro. E aí você relaxa e confia. Percebe a diferença? Isso é muito importante porque essa confusão é muito fácil. É muito fácil confundir estrutura com controle. E a gente precisa ter essa clareza, porque a tendência natural é controlar. E toda vez que o movimento é de controle, a gente tem que checar de que lugar eu estou administrando a minha vida. De um lugar de tensão, então eu não estou atendendo a nenhuma estrutura, nenhuma sustentação, porque se eu tivesse, eu não estava tensa, eu estava relaxada. E uma coisa que a gente precisa questionar é o seguinte: o controle, se ele endurece, ele não entrega, sabe? É, Imagina aquele momento em que você sabe que para as coisas acontecerem tudo do jeito que você gostaria, você tem que fazer tudo. Não dá para entregar nenhuma tarefa, mínima que seja, para ninguém. Então, esse movimento de controlar tudo acaba te isolando. E isolada, você perde contato com a sua relação com a vida, porque a vida é isso. A vida é vínculo, a vida é relação, a vida é interação. E se eu trabalho tudo no controle, só eu consigo fazer. Pensa aí uma coisa básica. Sabe aquela coisa assim? Para eu ter minha cama arrumada do jeito que eu gosto, só eu posso fazer. Lembrei de uma história agora, assim, que foi um momento bobinho, mas que me marcou. Eu lembro de muitos anos atrás visitar uma amiga. E aí era o encontro de amigas, que há muito tempo a gente não se via e tal. E aí a gente chegou na casa da amiga, conversa vai, conversa vem, botamos um vinho para gelar. E na hora de abrir a garrafa de vinho, eu acompanhei a amiga na cozinha, ela tirou as taças, lavou as taças, e aí automaticamente, óbvio, a minha cabeça, né? Só que não. Naturalmente, eu peguei o pano de prato para enxugar as taças. Ela fez o movimento e, assim, uma amiga querida, mega generosa, amorosa.
Mas, naquele momento, o movimento foi impactante, porque ela teve um movimento brusco me impedindo de pegar no pano de prato para secar as taças. E ela falou: não, deixa comigo. E aí, obviamente, eu deixei, né? Até porque eu não faço questão nenhuma de ficar enxugando taça. Eu gosto mais é de beber o vinho. Mas eu fiquei observando. Ué, o que está acontecendo? O que foi? Por que enxugar as taças, secar as taças, causou esse movimento assim brusco dela, que parece não ser o estilo dela? Aí eu entendi que ela tinha todo um método para secar uma taça. Em algum momento ela deixou escapar. É só assim que a taça não fica manchada. Aí eu entendi. Ela estava controlando para que a taça saísse do jeito que era o jeito dela. E, obviamente, se eu fosse secar, ela corria o risco de não ficar do jeito que ela sempre gosta de apresentar uma taça. Aí eu entendi, isso não foi problema, está tudo bem. Mas me chamou a atenção e me marcou. Tanto me marcou que eu me lembrei agora dessa história. Por quê? Porque isso é controle. Tá ótimo que o meu jeito de secar uma taça é assim, para mim, o melhor do mundo. Mas será que eu preciso garantir e ter controle de que todas as taças que passarem pela minha história devem ser secadas por mim do meu jeito? Penso que não, porque isso é controle. E o controle gera isolamento, do tipo assim, nunca mais peguei num pano de prato. Por quê? Porque é o controle dela. E está tudo bem, isso assim é mico. Mas coloca isso numa perspectiva mais ampla, mais séria, mais grave, que demanda mais energia e que você sente necessidade de ter controle e não de construir uma estrutura que te sustente. Olha o desafio que é, como fica pesado manter esse endurecimento, manter esse controle e acreditar que entregar qualquer coisa para alguém, obviamente, não são todas as coisas e nem são para todas as pessoas, mas entregar, interagir, partilhar uma tarefa, uma atividade, um evento, um momento, porque isso é um fluido na relação. E se eu quero controlar tudo, é endurecimento, é isolamento, e isso cria um peso enorme que te afasta da possibilidade de viver uma vida fluida. Entendeu? Agora sim, o vinho estava uma delícia. E ela seca uma taça como ninguém, devo admitir. Eu não faria como ela. E está tudo bem. Mas às vezes a gente pode priorizar o momento, o vinho, a celebração, o encontro, e não exatamente priorizar que a taça esteja daquela forma. Entende a diferença? Isso é estrutura. Controle é focar na taça, sempre. Ela precisa estar sempre do mesmo jeito. Percebe a diferença? Faz sentido para você? Então vamos lá, vamos continuar a nossa reflexão para você poder avaliar como é que você anda se relacionando com a sua forma de se manifestar no mundo. Está pesado? Está endurecido? Está controlado? Então a gente precisa mudar esse negócio. E a primeira pergunta que a gente pode colocar aqui na mesa é o seguinte: me diz uma coisa. O que aconteceria se você entregasse por 5 minutos, entregasse esse controle, entregasse, só de escutar a pergunta, como é que você se sente? Seja honesta, emocionalmente honesta consigo mesmo. Não vá me responder assim, Laura, nada, tá tudo bem. Não, não é assim. Tem uma dimensão de honestidade emocional que você é capaz de capturar e perceber vai me afetar.
que aconteceria se você entregasse o seu controle por apenas 5 minutos? Essa é uma pergunta importante para pensar, mesmo que você não tenha a resposta pronta nesse momento. Mas é uma pergunta para se debruçar, para se dedicar. Puxa esse fio. Quando você abre mão de explorar a sua reflexão, a sua observação a respeito dessa dimensão do controle que está fazendo parte da sua vida, isso significa que você vai desligando a sua conexão com o seu corpo e com o seu sentir. Porque esse ponto sutil que eu estou te convidando a perceber, ele é muito tênue. E é muito fácil você deixar para lá. Mas é exatamente a partir daí que começa o desligamento seu em relação ao seu corpo e ao seu sentir. Porque quando eu falo de observe é, essa dimensão sutil, eu estou falando para você observar sensações manifestas no seu corpo. Sabe quando a gente pensa sobre algo que é importante e que o corpo manifesta? Cada um ao seu modo, dá um arrepio, dá uma palpitação, sabe? Dá um calor repentino. Isso tudo são sinais do seu corpo que te conecta com o seu sentir. E aí, se você me responde, não, tá tudo bem, 5 minutos entregando o controle, não estou nem aí. Você perde a oportunidade de manter essa conexão com o seu corpo e com o seu sentir. E sem essa conexão, a probabilidade é muito grande de você continuar refém dessa dinâmica do controle, ao invés de liberar esse controle, liberar esse enrijecimento e a partir da conexão com o seu corpo e com o seu sentir, com as suas sensações, você vai criando a estrutura que te sustenta. Entende qual é o barato da história? A gente muitas vezes imagina que para dar conta das coisas, eu preciso controlar. E o convite que eu estou te fazendo, minha linda, é exatamente abrir mão disso, sem que as coisas fiquem à deriva, porque não é essa a ideia. A ausência de controle, fica tudo solto, não é sobre isso. Mas a ausência de controle te cria condições para construir uma estrutura que te sustente. E essa estrutura só é possível se você estiver conectada com o seu corpo, com as suas sensações, com o seu sentir. Ai, Laura, você está falando umas coisas, não estou entendendo. Pois é, mas pensa comigo. Quando você está numa experiência deliciosa, o seu corpo não te envia sinais? Você não sente no seu corpo que aquela experiência é deliciosa, satisfatória, que te proporciona um estado de felicidade? O seu corpo está junto, porque você não sente sem o seu corpo. Você não sente sem o seu corpo. E o controle é abrir mão do sentir. Portanto, o controle é o seu afastamento da conexão com o seu corpo. Se você está sentindo dificuldade, está tudo bem, porque a gente não é ensinada a ter esse nível de percepção sobre si mesmo. A gente acha que as coisas são tudo aqui na cabeça, e isso basta, e não basta, porque é o pensar, o sentir e o agir que andam juntos. E o controle, ele abre mão do sentir. Ele quer pensar e agir. E a estrutura que te sustenta, ela considera esse tripé: pensar, sentir e agir. Tudo integrado. Faz sentido para você? Pois é por aí. E se tiver difícil, Melinha, está tudo bem. Perceba o que é que fica dessa nossa conversa.
O que é que te capturou nessa conversa? Qual foi o elemento que fez você se colocar disponível para seguir nessa conversa? É esse ponto de postura, é esse fio que você puxa em si mesmo, para que você possa transformar a sua dinâmica e encontrar um caminho para abrir mão do controle, porque a gente já sabe que controle te isola e controle pesa, e controle não produz, ele rouba a sua energia. Então, puxou um fio, já está de bom tamanho. E se você achar que vale a pena, escuta de novo, volta quantas vezes forem necessárias para você poder absorver aquilo que eu estou te propondo como reflexão. Porque, no final das contas, controle não é estabilidade. É medo disfarçado de organização. E se tem medo na jogada, é preciso enfrentamento. Se você tenta controlar o fluxo da sua vida, você precisa sair da sua vida, abrir mão da sua vida para dar conta de gerenciar. Entende isso? Você se ausenta para dar conta de gerenciar. E isso não é fluir a vida. Isso é ausência de vida. Recuperar a sua estrutura interna te permite lidar com a situação que vier, quando vier, sem precisar ficar vigiando tudo que pode vir a acontecer. Isso é tarefa do controle. Ai, Laura, como isso é pesado, como isso é pesado, eu sei. E se você também sente que você está carregando esse peso, saiba que você não precisa fazer essa transformação na sua vida sozinha. Aqui a gente tem a comunidade Fios de Si, que é um lugar seguro onde você puxa o fio para começar a desfazer a sua conexão com o controle e começar a tecer uma estrutura que te dê liberdade. Porque é isso que importa, minha linda. Que você possa viver uma vida autêntica e livre. E a nossa comunidade trabalha nesse sentido com um suporte de profundidade, porque não é fácil abrir mão do controle. Eu sei, é preciso muita delicadeza, muito acolhimento, muito suporte para que a gente possa puxar um fio de cada vez e construir uma estrutura de uma forma muito amorosa, sem julgamento. E conte comigo, eu sou Laura Cavalcante, a psicóloga que te ajuda a abrir mão do controle e construir presença. E eu te espero no próximo bordado.